Foi uma noite escura e silenciosa em 23 de fevereiro de 2022, quando a vida de uma mãe mudou para sempre. Tara Peccanish, que morava no lado oeste de Green Bay, foi acordada por um barulho alto na sua porta dos fundos por volta das 2h30 a 3 horas. Ela levantou-se e desceu as escadas, notando que a luz do porão continuava acesa. Ela ouviu um carro acelerando para longe. Ela pensou que era seu filho, Chad Therion, e sua amiga, Taylor Schabusiness, saindo após passarem um tempo no porão. Mas quando ela entrou no porão para apagar a luz, ela encontrou uma cena que a assombraria pelo resto de seus dias. Havia um grande balde preto de 5 galões no pé da escada, com uma toalha listrada cobrindo-o. Algo nele chamou sua atenção, ou talvez fosse a intuição de uma mãe de que algo estava terrivelmente errado. Ela removeu a toalha e soltou um grito de horror. Dentro do balde estava a cabeça decepada de seu filho, Chad Therion, de 24 anos, coberta de sangue e olhando para ela. Ela gritou e correu para cima para acordar. Seu namorado? Steve Hendricks, que ligou para o 911 em pânico. Segurança Pública do Condado. Como posso ajudá-lo? Sim, moro no oficial 8.9 Stony Brook. Só quero ser capaz de dizer que o Congresso já se dirigiu para o som na base. Quem poderia fazer tal coisa com seu amado filho? E onde estava seu amigo Taylor? Os assassinos a levaram também? A polícia chegou em minutos. Este foi o início de uma investigação arrepiante que chocaria a cidade de Green Bay. Antes de examinarmos o histórico de Chad Therion, por favor, deixe um like e considere se inscrever se ainda não o fez. O seu apoio significa muito. Chad Therion nasceu em 1997 na cidade de Green Bay, Wisconsin. Ele era um jovem bondoso e talentoso que tinha um futuro brilhante à sua frente. Ele trabalhou com seu pai e avô no negócio da família, aprendendo o valor do trabalho duro e da dedicação. Ele tinha o hobby de entalhar madeira e era conhecido por ser feliz e alegre. Ele apreciava os prazeres simples da vida, acampando, jogando jogos e passando tempo com sua família. Ele tinha um relacionamento casual com sua amiga, Taylor Schabusiness, uma garota que ele conhecia desde o ensino fundamental. Eles tinham uma história e uma conexão, mas nunca se comprometeram. Ambos eram espíritos livres. Eles eram amigos com benefícios. Taylor, apesar de ser casada com um homem que estava cumprindo pena na prisão, encontrou conforto e prazer em seu relacionamento com Chad. Mas onde Taylor estava na noite do assassinato de Chad? Quando o detetive Scanlon chegou ao local para investigar, Tara, a mãe enlutada de Chad, apontou para um balde de 5 galões no porão. Ao levantar a toalha que o cobria, deparou-se com uma visão horrível. Uma cabeça humana, separada do pescoço. Havia sangue por toda parte. Ele instantaneamente recuou e examinou a cena do crime. Havia um colchão ao longe. Ao se aproximar, ele notou manchas de sangue no colchão, junto com sinais de limpeza em uma superfície de concreto ao lado e embaixo da cama. Também foi observada evidência de sangue ao redor de um chuveiro de pé e gotas parcialmente limpas no chão do chuveiro. Havia evidências de uso de drogas. Uma pipa de vidro foi encontrada com um saco contendo pó claro. Mais tarde confirmado para ser metanfetamina. A cena do crime foi brutal. Observaram-se detalhes adicionais. Partes do corpo foram encontradas no porão em várias bolsas, algumas em sacolas plásticas e outras em uma grande caixa. Também encontraram 3 facas, sendo uma de pão desgastada.
Dentro da caixa, eles encontraram o tronco com sinais de cortes onde seria a cabeça. Órgãos internos adicionais estavam na caixa, junto com uma faca de talhar. A cabeça no balde foi identificada visualmente como Chad Therion. Após uma análise mais detalhada, Dr. Tranchita, investigador forense, notou evidências visuais de estrangulamento. Também no balde havia um órgão masculino, junto com um fluido corporal e 2 facas adicionais. Cada peça de evidência, cada parte do corpo, pintou uma imagem grotesca do crime que ocorreu no porão. Taylor foi a última pessoa vista viva com Chad e ela era a principal suspeita. Foi ela quem cometeu esse crime atroz. Nascida em 23 de novembro de 1997, filha de Marla e Arthur Coronado, Taylor Denise Coronado, mais tarde conhecida como Taylor Schabusiness, era uma mulher marcada pela tragédia desde tenra idade. Com apenas 11 anos, ela perdeu sua mãe, uma perda que lançaria uma longa sombra sobre sua vida. Seu único irmão, AJ, morreu em um acidente de moto aos 22 anos, deixando-a sozinha em um mundo que parecia estar constantemente mudando sob seus pés. A vida de Taylor mudou quando seu pai se casou novamente. Ela e seu irmão se encontraram morando no porão durante esse tempo. Taylor trabalhou em uma fábrica de queijo. O casamento do pai dele desmoronou após ser acusado de um crime envolvendo menor, cumprindo pena de 12 anos. Durante esse caos, Taylor encontrou uma semelhança de estabilidade em seu relacionamento com Warren Schabusiness. Eles se casaram no Dia dos Namorados em 2020. Juntos eles tiveram um filho, Mateu. Porém, logo após o nascimento, o conselho tutelar o levou. Atualmente, Mateu está morando com os avós paternos de Taylor no Texas. A vida de Taylor estava instável. Seu marido, Warren, foi condenado por crimes federais relacionados a metanfetaminas e estava cumprindo sua sentença no Sistema Correcional Institucional Oxford, uma instituição de segurança média. A própria Taylor teve sua primeira prisão por crime grave em 21 de junho de 2020 e foi acusada de várias infrações, incluindo evasão, fuga e obstrução de um oficial. A vida tumultuada de Taylor foi o que a levou por um caminho tão sombrio que poucos poderiam ter previsto do que ela era capaz. Nas primeiras horas da manhã de 23 de fevereiro de 2022, o Departamento de Polícia de Green Bay embarcou em uma missão crítica para localizar Taylor Schabusiness. As evidências coletadas na cena do crime os levaram até ela, transformando a investigação em uma corrida contra o tempo. O oficial Russell foi enviado para um endereço na Avenida Eastman, último local onde Taylor morava. Uma van estacionada do lado de fora o intrigou. O despachante disse que ela usava com frequência uma van do seu colega de quarto. Enquanto o oficial Russell se aproximava da van para inspeção, uma figura emergiu do prédio de apartamentos. Era Taylor. Suas roupas tinham marcas perturbadoras do que parecia ser sangue seco. Ao avistar os policiais, ela congelou. O oficial Russell perguntou se ela sabia por que eles estavam lá, ao que ela respondeu: por causa do meu mandado de prisão. Ela foi imediatamente presa. Ao examinar a van, o detetive Luberta relatou que podia ver uma grande caixa em cima de uma cesta de roupas atrás do assento do motorista. Após a emissão de um mandado de busca para o veículo, fizeram uma descoberta macabra. Partes adicionais do corpo humano, como pernas, estavam ocultas dentro da grande caixa. Ao investigar o computador dela, os detetives descobriram uma fascinação perturbadora com o infame serial killer Jeffrey Dahmer. Na semana que antecedeu o assassinato de Chad Therion, Taylor Schabusiness fez pesquisas como Jeffrey Dahmer entrando no tribunal todo sexy e a bunda de Jeffrey Dahmer. 11 dias antes do assassinato, Schabusiness tirou uma selfie bizarra. A imagem mostrava ela posando ao lado de um celular que exibia uma imagem do serial killer canibal.
Essas descobertas foram peças cruciais do quebra-cabeça psicológico que era a mente perturbada de Taylor, um quebra-cabeça que os investigadores estavam apenas começando a desvendar. Enquanto era escoltada para a delegacia, o oficial Russell informou ao detetive Graff, que foi designado para interrogá-la, que ela parecia ter uma quantidade significativa de sangue em suas roupas. O detetive Graff também notou um corte em seu polegar esquerdo e arranhões em seus braços e mão. De acordo com She Business, essas lesões foram auto-infligidas. Além disso, suas mãos tinham manchas vermelhas, que o detetive Graff acreditava ser sangue. As evidências da cena do crime e em suas roupas a ligaram ao assassinato de Chad Therion. No entanto, a polícia ainda precisava ouvir a versão dela da história. O detetive Graff informou-a de seus direitos e iniciou a conversa. Temos o direito de permanecer em silêncio. Ele informou a ela que os oficiais haviam encontrado a cabeça de Chad Therion em um balde na casa de sua mãe, algumas horas antes. A resposta de Taylor foi breve. Isso é bem ferrado. O detetive Graff perguntou a Taylor se ela conhecia Chad Therion e ela confirmou. Ele confirmou que a van que ela dirigia pertencia ao seu colega de quarto e que ela a dirigiu naquela manhã. Ele perguntou a ela onde estava o resto do corpo da vítima. Ela afirmou que ainda estava no porão. O detetive Graff pediu a ela para contar o que aconteceu e o primeiro comentário de Taylor foi que essa é uma boa pergunta, porque ela desmaiou durante esse tempo. Ela disse que era apenas ela e Chad no porão e que mais ninguém havia descido. Ela disse que estavam fumando metanfetamina, a qual chamou de avadia. E que logo depois disso, ambos estavam tendo relações sexuais. Ela disse que colocou uma corrente no pescoço do Chad. A estrangulação fazia parte do ato. Ela admitiu que não tinha a intenção de matar Chad, mas estava o estrangulando e gostou disso. Então ela simplesmente continuou fazendo isso. Ela entra em detalhes explícitos de como ela podia sentir o batimento cardíaco da vítima enquanto o estrangulava. Mesmo assim, ela seguiu puxando as correntes. Quando perguntada se a vítima reagia, ela disse que ele reagiu, mas estava deitado de bruços, com ela em cima dele. O detetive Graff perguntou quando ela teve certeza de que a vítima estava morta. She Business respondeu que percebeu que a vítima estava morrendo, quando o rosto dele ficou roxo e o sangue começou a escorrer da boca dele, e ela continuou a observar o rosto dele, antecipando a morte dele, quando perguntada se ela gostou disso. Ela disse, citação, sim, eu gostei, e levou cerca de 3 a 5 minutos para Chad sucumbir. De forma arrepiante, ela então fez uma pergunta ao detetive, perguntando se eles entendiam o que era amar algo tão intensamente que você mataria por isso. No entanto, uma vez que Chad faleceu, ela não parou por aí. Ela disse que brincou com o corpo da vítima por até 3 horas, em um momento até mesmo se aconchegando com ele. Ela disse, citando, eu estava sugando e cortando ao mesmo tempo. Foi muito emocionante. She Business afirmou que o plano era para ela levar todas as partes do corpo com ela, mas ela ficou preguiçosa e acabou apenas colocando a perna na van. Esqueceu-se do... cabeça. O detetive Graff perguntou sobre o método que ela usou para desmembrar o corpo. She Business revelou que utilizou facas da cozinha da residência, encontrando a faca de pão como a mais eficaz devido à sua lâmina serrilhada. Ela mencionou que puxou o corpo para a borda da cama e usou o balde preto e a caixa para coletar o sangue. Ela então despejaria o sangue no ralo do chuveiro e depois colocaria as partes do corpo em sacos que encontrou pelo porão. Em nenhum momento durante o interrogatório, ela pareceu mostrar qualquer remorso por suas ações ou empatia pela sua vítima. Seu único arrependimento parecia ser ter esquecido de levar a cabeça para casa. Taylor, She Business, a mulher que confessou o brutal assassinato e esquartejamento de Chad Therion, agora estava enfrentando as consequências de suas ações. Ela foi acusada de homicídio intencional de 1º grau, mutilação de um cadáver e agressão sexual de 3º grau. Ela
se declarou inocente por motivo de doença ou defeito mental, uma alegação que exigiria que ela provasse que estava insana no momento do crime. O julgamento começou em 14 de fevereiro de 2023, uma data que, ironicamente, marcou o 3º aniversário do casamento de Taylor com Warren Chabusiness. O julgamento foi presidido pelo juiz John Walsh, que havia testemunhado o ataque de Taylor ao seu advogado anterior, Jolie. Jolie solicitou que a data do julgamento fosse adiada para que especialistas pudessem determinar a competência de Taylor para ser julgada, mas Taylor gritou obscenidades contra ele no tribunal. Trazendo coisas para dentro. Vamos para o segundo. Eles vão ter um escândalo. Billy, consegue andar? Jolie foi substituído por Christopher Frulich, que pediu que Walsh se declarasse impedido, já que presenciar o ataque poderia afetar sua decisão. Walsh negou o pedido, afirmando que poderia permanecer imparcial. O julgamento prosseguiu, com a acusação e a defesa apresentando seus argumentos e provas. A acusação argumentou que Taylor havia agido com premeditação e intenção, apontando para suas pesquisas online sobre Jeffrey Dahmer, sua selfie bizarra e sua confissão. Eles também argumentaram que Taylor havia gostado de matar e mutilar Chad, citando suas declarações aos detetives e as evidências de agressão sexual. Eles apresentaram peritos forenses, policiais e Tara Pekanich como testemunhas, pintando um quadro horrendo do crime. A defesa argumentou que Taylor sofria de um transtorno mental, possivelmente esquizofrenia ou transtorno bipolar, que prejudicava sua capacidade de apreciar a ilegalidade de suas ações. Eles também argumentaram que Taylor havia agido sob a influência de drogas, nomeadamente metanfetamina e trazodona, que alteraram sua percepção da realidade. Eles apresentaram especialistas em psiquiatria, membros da família de Taylor e a própria Taylor como testemunhas, pintando um retrato simpático da ré. O júri deliberou por menos de 1 hora antes de retornar com seu veredito. Eles consideraram Taylor culpada de todas as acusações, rejeitando sua alegação de insanidade. Taylor não mostrou nenhuma emoção enquanto o veredito era lido, enquanto Tara Pekanich chorava aliviada. Em 26 de setembro de 2023, Taylor foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Walsh disse que tinha que proteger o público dela, chamando seu crime de uma ofensa à decência humana, dignidade e comunidade. O pai de Chad, Michael Therrien, perdoou Taylor, dizendo: "Eu acredito que todos fazem más escolhas, talvez não nessa escala. Não faz bem odiar você. Eu sei que você tem um coração e uma mente." O julgamento e o veredito encerraram uma longa e dolorosa provação para os entes queridos de Chad e Taylor. Houve algum semblante de justiça e encerramento para as famílias deste crime horrível e sádico. Lembramos de Chad não apenas como uma vítima, mas como uma pessoa, um filho, um amigo, um artista. Sua história é um lembrete de que, por trás de cada manchete, cada crime, há uma vida humana que foi vivida e perdida. Se ainda não o fez, considere se inscrever no meu canal. E curta e compartilhe este vídeo. Confira minha playlist completa de crimes reais que examinam o lado sombrio da natureza humana. Seu apoio é muito apreciado.